Olá, professora, bom dia. Meu nome é Jonathan, né? E os componentes do grupo, durante a progressão do vídeo, vão falar o nome deles, né? E se não falar, vai estar escrito no rodapé do vídeo aqui, nessa parte de baixo. E o nosso grupo vai falar sobre alguns tópicos que estão inseridos dentro do livro de preconceito linguístico, especificamente na parte 4 do livro, onde o título é Preconceito contra a Linguística e os Linguistas. Quando a parte 4 ela começa a falar sobre esse preconceito contra a linguística e os linguistas, ela vai começar com um ponto onde o tema é uma religião mais velha que o cristianismo. Então, o texto ele vai começar falando que o ensino da língua nas escolas ela tem duas perspectivas ou duas linhas, né? Que é a gramática tradicional, que ela surge lá no século III a.C., e a linguística moderna, que é a ciência que estuda a língua propriamente dita, né? Que se estabelece no século XIX. Só que há um problema, né, em relação a gramática tradicional, né, a doutrina gramatical tradicional, que é por isso que ele no tema tem escrito uma religião, né, porque parece que a gramática tradicional se estabelece dessa forma, né, com um caráter colonialista em relação às pessoas, né, ou em relação à sua forma de se expressar, né? Então a gente tem, e é isso que o texto, pelo menos nesse primeiro ponto, vai falar, né? É que por mais que no século XIX a gente tem um estabelecimento de uma cientificidade e desde o surgimento da gramática tradicional até o estabelecimento da linguística como ciência, a gente tem aquisições científicas em relação ao estudo da linguística, a gente tem um apagamento do olhar voltado para a linguística. Então, apesar de a linguística ter feito bastante aquisições científicas sobre a linguagem, a gente tem uma ortodoxia, como vai falar no tópico 2, da doutrina da gramática tradicional, né? Que tem uma parte do texto que ele vai dizer que é comum você ver em outras ciências, como as ciências naturais, né? Física, química e biologia, em que os professores eles sempre vão fazer uma alusão histórica de como a ciência funcionava de acordo com seus fundamentos epistemológicos, né? Como é que ela entendia a realidade e como isso mudou até os dias atuais, né? Você, por exemplo, não sabia até 1665 que os seres vivos, mas haviam hipóteses, né? Que os seres vivos eram constituídos de uma unidade morfofisiológica fundamental, que no caso a gente entende hoje através das pesquisas de Robert Hooke, que são as células, né? Não só dele, mas também dele, que são as células, né? Então a gente vê que a ciência, desde o seu surgimento, ou desde dos seus primeiros passos na Grécia Antiga, até os dias de hoje, ela vem sofrendo bastante mudanças, né? E adquirindo e possuindo o exercício das aquisições e da quebra dos paradigmas. Só que isso não acontece com o estudo da língua. Quer dizer, acontece com o estudo da língua, mas não foi estabelecido nas escolas a todas as aquisições da linguística. O que foi estabelecido foi a doutrina da gramática tradicional. Ou seja, a gente vê que a linguagem, que é o que o texto vai falar, ela sai de uma questão de apropriação do povo, que é o detentor da língua, e vira algo sacrossanto, que deve ser conservado, que deve ser preservado, e
você confina a linguagem, né? A língua dentro de uma caixinha onde você tem várias regras, você tem o enrijecimento do exercício do ensino da língua, né? E de possibilitar com que as pessoas tenham acesso às novas aquisições através da linguística, né? Então a gente vê que a língua ela foi usada pelas elites dominadoras, né? As elites das classes sociais, como uma forma de estar acima de outras classes sociais, que é o que ele vai falar nessa parte aqui do texto. Abre aspas. A gramática tradicional permanece viva e forte porque, ao longo da história, ela deixou de ser apenas uma tentativa de explicação filosófica para os fundamentos da linguagem humana e foi transformada em mais um de muitos elementos de dominação de uma parcela da sociedade sobre as demais. Então, isso é um dos motivos pelo qual a gramática tradicional se estabelece durante todo o ensino, né, da linguagem, deixando de escanteio as aquisições da linguística. O que é interessante até porque existe toda uma movimentação fascista em relação a isso. O fascismo ele não é um tipo de ideologia, mas pode ser entendido como uma forma como uma ideologia pode ser exercitada, né? Então, o fascismo dentro da linguagem, ele se estabelece como uma maneira de colocar na cabeça das pessoas, né? Ou ter pessoas que têm isso na sua mente, de que os fundamentos da linguagem, ela está constantemente atacada, constantemente vulnerável a ser destruída, e por isso a gente tem movimentos de prevenção, né? Ou de proteção, na verdade, da linguagem. Só que esse exercício da prevenção ou da proteção da linguagem é estabelecida sobre um povo que é detentor da linguagem. Então isso não faz sentido, e isso corrobora a ideia de que a linguagem, desde o surgimento do entendimento dela no século III a.C., ela vem se estabelecendo como uma forma de dominação de algum tipo de classe, de algumas classes sociais. Boa noite, pessoal, colegas de grupo. Boa noite, professora Flávia. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o livro do Marcos Wagner, Preconceito Linguístico. E aqui eu vou me situar em um tópico que fala justamente sobre a relação que os gramáticos, os conservadores da língua, do conhecimento da linguagem, em relação aos linguistas, os considerados progressistas da linguagem, que se baseava em uma cientificidade, se baseava na perspectiva de uma língua falada como forma de entendimento, de conhecimento, da variação dessa língua, né? Da variabilidade da língua, né? E do entendimento de que havia uma interdisciplinaridade, né? dos conceitos para o entendimento da língua, né? E que há, né? Na verdade há, né? O linguista ele vai trabalhar em cima de conceitos científicos, né? Ao passo que os conservadores da gramática, eles utilizam apenas, né, a estrutura da hierarquia da gramática, né, a estrutura conservadora da gramática. E aí há essa dicotomia na realidade, né? E Marcos ele vai trabalhar muito em cima disso, né? Em um dos pontos, ele fala aqui dos devaneios dos idiotas e ociosos, que é justamente a concepção que os conservadores, né? E aí eu cito o jornalista Pascoal Cipriano Neto, que era bem conhecido nos idos dos anos 2000, ele sempre criticava os linguistas. Aliás, não só criticava, mas perseguia, né, veementemente os linguistas para combater, né? E ele
falava que os linguistas eram defensores do vale tudo, que eram um bando de ociosos ali trabalhando em prol de uma destruição da língua, né? Daquilo que era a verdadeira língua, né? Que teria que ser baseada em cima de uma gramática, né? Em cima da gramática pater, né? A gramática que definia realmente a estrutura de conhecimento e do bom uso da língua, né? Hierarquizada, a língua ali padronizada. E os linguistas, né, vinham com essa nova concepção, né, de conhecimento, né, a partir da variabilidade da língua, a partir da estrutura, né, dos conceitos linguísticos, do coloquialismo, né, e vem para justamente traçar esse novo parâmetro e sair daquele contexto ali perdido no tempo, naquele contexto antiquado, que é o uso quadrado e fechado da gramática, né? Então, os conservadores, eles perseguiam, né, e perseguem até hoje os linguistas, né, que são considerados os progressistas da língua, né? E seria uma forma de entendimento de um preconceito, né? Os linguistas, eles vêm com uma nova maneira de interpretar, uma nova forma de expor, né, a linguagem, na medida em que ela varia, ela se renova, ela se transforma, né? Mas que no conceito dos linguistas, na realidade dos conceitos dos conservadores, não, vem para destruir, né? Para destruir o conhecimento, para destruir a verdade de uma língua bem falada, de uma língua, na realidade, elitizada, né? Que não respeita os outros estratos sociais. Enfim, é mais ou menos isso em que, aqui no tópico de devaneios, ele tenta traçar. Ele vem, né, expor esses questionamentos, né, daquilo que os conservadores entendiam como o verdadeiro uso da gramática, como forma de conhecimento, ao passo que os linguistas, né, com a sua nova forma de entender a linguagem, a forma de conceber as estruturas de conhecimento da linguagem, vinham meio que destruir o dito conhecimento, né? Olá, meu nome é Jair e estou aqui para falar um pouco sobre o preconceito contra os linguistas, a respeito do tópico 3, que fala sobre devaneios de idiotas e ociosos, né? É bem interessante a perseguição que sofrem os linguistas por parte de alguns estudiosos também da língua portuguesa, né? É bem interessante que essa passagem do texto fala a respeito do professor Pasquale Cipro Neto, né? Que ficou bastante conhecido como um professor que defendia o português ortodoxo, né? E levando a esse pensamento dele, ele chegava inclusive a menosprezar a opinião e as ideias de alguns outros linguistas. Então isso não era muito interessante, né? Porque através da adoção de um modelo, o outro modelo que também era tido como correto era simplesmente excluído, né? Por exemplo, Evanildo Bechara, que foi um dos maiores gramáticos brasileiros e até hoje considerado como o maior gramático brasileiro vivo, ele falou que a escola deveria servir como um instrumento para que os alunos se comunicassem melhor e com os melhores. Existem certas regras gramaticais na nossa língua, como por exemplo, que falam que quando um sujeito é composto, o verbo pode concordar tanto com o primeiro núcleo quanto com o segundo núcleo, como por exemplo, Carlos é um dos alunos que trabalha, mas também pode ser dito Carlos é um dos alunos que trabalham, porque dessa forma o verbo vai estar concordando tanto ou com o primeiro ou com o segundo núcleo, né?
Existem muitos outros linguistas, muitos outros ferrenhos defensores ou críticos dessas formas gramaticais, né? Dizendo que uma não pode ser tida correta, pondo erro em outra, ou seja, as duas devem ser consideradas corretas. Pasquale, durante um bom tempo, como crítico ferrenho, chegou inclusive a falar a respeito de um debate de alguns presidenciáveis sobre a utilização da expressão de que, nada que, sabendo que tudo isso é de utilização normal na nossa língua, né? E vendo que aquilo ali não tinha problema algum de ser usado tanto por presidenciáveis e mostrando que, mais uma vez, o seu desprezo, mostrando que aquilo ali nada mais é do que uma hierarquização da língua, querendo ele se pôr na parte mais alta da pirâmide. E realmente isso não é um ato de humildade, não. Mesmo porque existem muitos outros linguistas e não é possível que todos eles estejam incorretos, não é isso? Bem, pessoal, eu me despeço aqui. Forte abraço, hein? Boa noite, professora. Eu vou falar um pouco sobre o capítulo 4, o preconceito contra a linguística e os linguistas, mais precisamente o tópico 3, que é os desvaneios de idiotas e ociosos. Esse tópico ele aborda os gramáticos conservadores que perseguem os linguistas. Esses gramáticos conservadores, eles consideram a norma culta como algo incontestável e, através disso, perseguem os linguistas que discordam do ponto de vista deles. Eles são contrários às mudanças que podem acontecer na norma e, através disso, ocorre essa perseguição aos linguistas. O autor ele cita 2 nomes que para ele são perpetuantes desse preconceito, que é o Pasquale e o Evanildo. O Pasquale ele até cita um termo, o português ortodoxo, para se referir à norma culta. Esse termo ele tem relação com alguns conceitos da igreja e faz referência ao conjunto de dogmas que deveriam ser seguidos incontestavelmente, e as outras variedades linguísticas seriam meramente heresias contra a norma culta. Além disso, ele normalmente, em suas colunas, associa os linguistas a algo depreciativo e sempre faz diversas acusações a eles. Inclusive, ele diz que os linguistas são defensores do vale tudo, o que não faz sentido, porque os linguistas são realmente a favor dessa variedade linguística. E, através disso, ele ofendeu-os, chamando-os de idiotas, e comentou que o estudo deles apresentavam desvaneios. Outro perpetuante desse preconceito seria o Evanildo, que é um importantíssimo gramático brasileiro, único, super reconhecido aqui, que também possui esse ideário conservador e elitista. Ele já declarou que as escolas, a função da escola seria levar o aluno a falar melhor e com os melhores, porque para ele existe essa vigência da hierarquização. Vou falar um pouco sobre o capítulo 4, meu nome é Vitor. O capítulo 4 fala sobre a quem interessa calar os linguistas. Que a gente sabe que o ensino da língua é a única disciplina que se disputa entre 2 perspectivas distintas, 2 modos diferentes de encarar o fenômeno da linguagem: a doutrina gramatical tradicional e a linguística moderna, que se firmou como ciência autônoma no final do século XIX. Vou explicar bem rápido, no caso, né, que o que se passa basicamente nesse capítulo, a quem interessa calar os linguistas, é que basicamente Carlos Rabelo, no caso, se eu não me engano, o nome dele, ele faz uma pesquisa, no caso, né, onde só os linguistas não têm direito de opinar. Ele basicamente só botou 2 linguistas nessa época, que é Machado de Assis, e um tal linguista Napoleão, que nem é considerado linguista. No caso, basicamente, ele não pegou a opinião de outros linguistas para formar isso. E é basicamente o que acontece hoje em dia também, né? A gente sabe que tem várias
não posso língua portuguesa, a ciência da natureza, ciências exatas, tudo isso, mas cada um tem determinada área e cada um conhece sua determinada área. Então, assim, cada um tem conhecimento para atuar na sua própria área. E hoje a gente tem várias pessoas no mundo que não conhecem a língua portuguesa, que não sabem o que se passa e nem como se expressar direito por conta disso, porque não sabe como passar esse conhecimento da língua portuguesa. Que a língua portuguesa, tem até um livro que fala sobre isso, que é o corpo fala, a gente se expressa de várias formas, que é no gesticular, no caso, e também no falar. Então, a quem se deve passar esse conhecimento é o linguista, no caso. É a pessoa que é formada em língua portuguesa, é a pessoa que tem esse conhecimento devido, que vai passar para nós. Porque se a gente for contabilizar quantas pessoas de fato sabem como abranger a língua portuguesa hoje no mundo, é pouquíssima gente. E mesmo assim nós estamos querendo tomar o cargo das pessoas onde não podemos, porque cada um tem conhecimento específico, cada um sabe sua determinada área. Então, quando ele expressa a quem interessa calar os linguistas, é porque as pessoas hoje em dia não querem que nós basicamente sabemos ou ler ou escrever. Querem basicamente doutrinar a gente a fazer, posso dizer, entrar na nossa própria cabeça, mas nós não, nós temos que ter opinião própria, temos que ter conhecimento próprio e buscar também. E a busca, o conhecimento é o poder. Quem busca conhecimento, quem tem conhecimento, de fato tem poder, entendeu? Porque nós vamos conseguir distinguir várias coisas. E principalmente na língua portuguesa, que é a parte da língua portuguesa que vamos conseguir distinguir outras coisas, que na língua portuguesa que começa a interpretação, é onde começa também a gente juntar e ligar os pontos. Portanto, não podemos deixar um fato desse que aconteceu no passado acontecer atualmente, que vem acontecendo. Por isso que a língua portuguesa e as demais áreas são tão importantes para nós. Quando chegamos no quarto tópico, onde o tema é a quem interessa calar os linguistas, o autor inicia comentando sobre o preconceito contra os linguistas, e esse preconceito se desenvolve por omissão e desconsideração. Como exemplo, o deputado Aldo Ribeiro foi citado, pois o mesmo lançou um projeto de lei em 1999 que tem como tema a promoção, a proteção, a defesa e o uso da língua portuguesa, e não fez em nenhum momento referências aos cientistas da linguagem, tendo em vista que o projeto diz a respeito da investigação da linguística teórica, e sabemos que há pessoas que se dedicam profissionalmente ao estudo da língua. Também observou-se que o Aldo não soube interpretar corretamente a leitura. Em um certo momento, é citada a Academia Brasileira de Letras, com informações que não significam nada e deixam até uma dúvida sobre a veracidade desse projeto de lei. Podemos observar que há muitos equívocos linguísticos, políticos, históricos, sociológicos, e com isso entra um questionamento que os linguistas não são ouvidos e não possuem o reconhecimento que deveriam ter.